se eu falar demais, ô Guilherme, você me manda parar. Eu sei que você tem coragem de mandar parar, viu? É, mas Eu vou guardar essa provocação aqui, mas tudo bem. eu agradeço muito o convite. O difícil de falar para um grupo tão eclético, né? Tá à altura do grupo, mas e falar desse vírus é também muito difícil escolher o que falar, e eu não quero encher vocês de vários dados, não. A minha intenção aqui, né, eu ia mudar esse título, mas eu achei um pouco interessante, provocativo, falar sobre o comportamento, que nós, como professores de virologia, falo que o vírus não se comporta, né? Mas eu achei bastante interessante. E a minha ideia é dar um pouco de informação base para a gente conseguir entender por que a gente está passando por isso, né? E talvez o que a gente pode esperar. Tá? Então, eu espero conseguir cumprir esse objetivo. Bom, se eu posso, eu sei que não é muito didático, mas começar pelo fim, né? Eu diria que o vírus se comporta muito bem, né? E muito bem, de forma exemplar, mas para um vírus RNA, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha aqui. Pronto. Então, a minha ideia aqui é mostrar que o vírus ele tem um comportamento padrão, né? E a forma o que nós estamos vendo hoje é o que o vírus sabe fazer. Então, se botei como a gente tem lá na escola, né, como a criança se comporta, eu diria, se a gente colocar nesse padrão, o vírus tem um comportamento exemplar para um vírus RNA. Eu vou tentar mostrar por quê. Mas, rapidamente aqui, para dar uma ideia de como isso tudo começou, em dezembro, né, no começo de dezembro, a gente teve o primeiro caso relatado em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro, já tinham 27 casos de pneumonia relatados com uma causa que ainda não se sabia o que era, né? Já em 9 de janeiro, a China anunciou a identificação de um novo coronavírus que estava causando essa epidemia, né, de pneumonia. 13 de janeiro, já começou a ser detectado na Tailândia um viajante que apareceu lá com os mesmos sintomas. 20 de janeiro, a transmissão de humano para humano foi confirmada. Dia 23 de janeiro, foi quando teve o lockdown da cidade de Wuhan, na China. Dia 29 de janeiro, o coronavírus já tinha se espalhado pela China, nas províncias da China. Dia 30 de janeiro, então, a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência pública, né, de saúde pública, que a gente chama de preocupação internacional, né? Agora, em fevereiro, a Organização Mundial de Saúde aumentou o nível de significância de risco, né, desse agente. Em 11 de fevereiro, então, o ICTV, que é o Centro para fazer a taxonomia do vírus, né, anunciou o novo nome, SARS-CoV-2. A OMS, então, nomeou a doença Covid-19, a doença causada pelo coronavírus de 2019, e SARS-CoV-2 é a síndrome respiratória aguda severa causada pelo coronavírus número 2. Né? Bom, em março foi declarado, 11 de março, pandemia da Covid-19, né? E nesse período a gente tem aqui de dezembro de 2009, em 10 meses a gente já tinha mais de 30 milhões de casos confirmados. Tá? Então, para a gente ter uma ideia rapidamente do histórico disso, né? Como aconteceu. Na fase inicial, a gente foi vendo que tinha ligação dos primeiros pacientes com aquele mercado de Wuhan na China, todo mundo se lembra, sugerindo, né, uma origem zoonótica do vírus.
mas a gente ainda não tem um hospedeiro original ou intermediário identificado, ou seja, tem-se muito, aparentemente, de morcego, realmente, mas não tem nada totalmente estabelecido, né? E essa proximidade genética desse vírus de humano, né, com o vírus de morcego sugere essa ligação, uma relação próxima com o vírus de morcego. Bom, rapidamente aqui também, para vocês entenderem essa classificação, né, dos coronavírus, essa família Coronaviridae, né, aqui, ela é separada em alfa, beta, isso não tem nada a ver com as variantes, né, é uma outra nomenclatura, mas para mostrar que os beta-coronavírus tem o SARS-CoV-2, tem o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, também que causou uma pandemia, a gente vai falar, e o SARS-CoV-1. E esse aqui é um coronavírus de murino, né, de animais que causa hepatite, que é provavelmente o coronavírus mais estudado, que ele tem um nível de segurança menor e pode ser estudado. E muitos dos dados que a gente sabe sobre o coronavírus humano veio desse vírus aqui, dos estudos, né? 85% similar do genoma genético do SARS-CoV-1, tá? Foi o 7º coronavírus conhecido que infecta humanos. A gente tem esses 4 aqui que tem mais associação com resfriado comum, que circula pelo mundo todo, e esses 2 que são conhecidos como SARS-CoV, o 1 e o 2, e o MERS, né? O MERS que causa... E esses 3 aqui, eles causam doença respiratória severa. Tá? Por que a gente não falou muito desses aqui antes? Porque não causa doença severa, né? Resfriado comum geralmente passa desapercebido quando a criança traz isso para nossa casa. Bom, vendo a estrutura geral do vírus aqui, as proteínas que tem no vírus são essas proteínas que a gente chama de estruturais, que estão presentes fisicamente no vírus, né? São 5 proteínas mais importantes, o vírus tem ao todo 28 proteínas, mas a proteína S, essa proteína amarela que está representada aqui, é a proteína estrela, vamos dizer assim, porque essa proteína é a proteína onde a grande maioria das vacinas, elas têm como alvo fazer o organismo reconhecer essa proteína. Por quê? Se nós temos anticorpos dirigidos contra essa proteína de superfície do vírus, como ela é a principal proteína que reconhece receptor, se os anticorpos conseguirem anular essa proteína, a gente anula a infecciosidade do vírus. Todas essas vacinas que a gente tem, a grande maioria, então, ela codifica essa proteína S, né, e faz o nosso organismo responder e criar anticorpos contra essa proteína S. Agora, a Coronavac, por exemplo, é uma vacina inativada, ou seja, é uma vacina diferente das vacinas inativadas, porque ela pega essa casca do vírus, que não tem... tira a ativação do vírus, o vírus não consegue replicar, e essa casca já é dada pronta para o nosso organismo. E o nosso organismo vai fazer anticorpos contra todas essas proteínas aqui. Então, essa é a diferença da vacina inativada para as outras vacinas. Agora, se o organismo já tem as proteínas prontas e faz anticorpos, ele vai ter uma resposta diferente, vai montar anticorpos. Agora, as outras vacinas, que não são vacinas inativadas, elas ensinam o organismo, dão a informação para o organismo fazer a proteína, o próprio organismo faz a proteína, e depois o organismo reconhece que é uma proteína estranha e faz anticorpos. E essas vacinas onde a gente ensina o nosso organismo a fazer a proteína, geralmente elas são mais eficientes porque elas ativam outras respostas, uma resposta mais completa do nosso sistema imune para combater, ao invés das vacinas que já dão a proteína pronta. A história, né, você dá o peixe ou ensina o peixe, ou ensina a pessoa a pescar, mais ou menos essa história, tá? Então, por isso que as vacinas inativadas, elas têm, a gente vê que a Coronavac tem um pouco menos de eficácia de outras vacinas, né? Bom, aqui só para a gente ver, isso aqui são os vírus, coronavírus e resfriados comuns, você sabe que eles estão espalhados pelo mundo todo, em vários continentes. Aqui em amarelo, o SARS-CoV-1, né, em amarelo, que ele causou uma pandemia.
né? E em vermelho o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio. E nessa linha aqui, a gente vê que né, das pandemias, timeline, 1918, 1920, a gripe espanhola matou cerca de 150 milhões de pessoas, que a gente saiba. Bom, 2002, o que eu quero enfatizar aqui, 2002 para 2004 teve a epidemia de SARS, que é SARS-CoV-1, cerca de 8 mil confirmados, 800 mortes, ou seja, uma taxa de mortalidade de 10%. Nesse meio tempo, a gente teve a gripe suína, né, que matou cerca de 18 mil pessoas. Cerca de 10 anos depois, 2012, 2015, a gente teve a epidemia de MERS, que atingiu vários países aqui, a gente pode ver também, e com cerca de 1.000 casos confirmados, 400 mortes. Ó, a taxa de mortalidade do MERS chegando aí a 40% de mortalidade. Né? E agora, cerca de 10 anos depois também, em 2019, 2020, a epidemia do SARS-CoV-2. Né? Eu não sei se esse padrão, né, cada 10 anos a gente tem uma pandemia do coronavírus, vamos ver onde a gente vai estar daqui a 10 anos, né? Mas é um padrão que tem se seguido pelo menos nos últimos 20 anos aí. Então, hoje, né, ontem, né, eu acessei ontem, a gente tinha cerca de 210 milhões de casos confirmados. Lembra que os casos confirmados são aqueles que ficam doentes ou que são testados. E a gente espera pelo menos cerca aí de 30% a mais ou 40% a mais de casos que foram assintomáticos e não foram testados, né, que não foram confirmados. E o número de casos fatais, cerca de 4 milhões e 400 pessoas que já morreram desse vírus. Então, só para a gente ter uma ideia, dando uma ideia geral do quadro, né? Bom, então vamos falar um pouco, vamos começar a entender sobre o que esse vírus faz. Né? A proteína, o ciclo de replicação, e eu longe de mim tentar entrar nisso tudo aqui, mas ele vai se ligar, o vírus vai se ligar à proteína S, né, por esse receptor que a gente já ouviu falar, esse 2, né? O vírus é endocitado, o genoma ele cai no citoplasma da célula, começa a replicar, fazer cópias do genoma. Proteínas virais são feitas tanto no citoplasma quanto dentro de organelas. Essas proteínas elas se unem aqui para formar a partícula viral. Esse vírus é um vírus que tem um envelope de proteína, de membrana. Então, o vírus ele sai por um processo, ou que a gente chama de brotamento, aonde ele adquire a membrana. Cada vírus que sai leva um pedaço da membrana da célula, né? Que, aliás, é o único constituinte do vírus que não pertence a ele mesmo, pertence à célula. Né? Então, eventualmente, a célula vai perdendo a capacidade de manter suas funções e acaba morrendo. Né? Então, assim, de uma maneira bem rápida, o ciclo de replicação. Para a gente entender um pouquinho mais, eu fiz um quadro aqui, a gente pode ver, imagina uma fábrica que está toda organizadinha com seus compartimentos e produz direitinho um grupo de peças. Né? Agora, de repente, mudou o dono dessa fábrica, o gerente da fábrica, que aqui eu quero dizer o genoma do vírus que chega, uma informação diferente, vai falar, a partir de agora vocês vão parar de fazer essas peças e vão produzir esse material aqui diferente. Então, a célula começa a produzir partículas virais, dependendo do vírus, a célula só faz isso. Algumas infecções deixam a célula produzir as pecinhas dela em mais vírus, mas geralmente, depois de um certo tempo produzindo partículas virais, o equilíbrio da célula todo foi afetado e a fábrica ela acaba não resistindo e morrendo. Tá? Então, é isso que acontece com uma infecção de um vírus em uma célula. Né? A informação colocada lá vai mudar a função da célula, ela não vai mais produzir o que ela está acostumada a fazer, e agora a função dessa célula é produzir vírus, por isso que a célula não aguenta, e depois de um tempo ela acaba sucumbindo. Tá? Bom, a transmissão do vírus, a gente sabe que é por secreções respiratórias,
também contato físico com pessoas infectadas, objetos contaminados, né? A gente já sabe que o SARS-CoV-2 é detectado em fezes, a gente não foi estipulado transmissão fecal-oral, mas a gente sabe que ele é encontrado em fezes também, é uma possível rota de transmissão. Relato de infecção na conjuntiva também, pelo SARS-CoV-2, que a gente fala, tem que tomar cuidado com os olhos, né? Transmissão mãe-feto ainda não foi estabelecida, e o tempo de incubação aí de 3 a 7 dias, com uma variação, desculpa o erro aqui, de 2 a 14 dias, né? Essa variação tem várias razões, a gente pode falar daqui a pouco, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, por ser um vírus respiratório, essa parte de transmissão é muito importante, como a gente vai ver. Bom, elementos que contribuem para o estabelecimento rápido de uma pandemia. Tá? Alta infecciosidade do vírus, ou seja, a capacidade de quando ele chega a um indivíduo, estabelecer a replicação e a doença. Né? Transmissão envolvendo via respiratória superior, né, que é uma das rotas mais fáceis de transmissão, pode envolver também transmissão por contato, né, por pedigotos e tal, com infectados, e outras secreções. Período de incubação relativamente longo ou longo o suficiente, né, para permitir. O período de incubação é o período em que eu tenho contato com o vírus até quando eu começo a manifestar algum sintoma. Tá? Então, a pessoa, durante o período de incubação, ela está relativamente bem, provavelmente não sabe que está infectada, né? E ela pode estar transmitindo. Transmissão assintomática são as pessoas que estão infectadas e não estão doentes e circulam normalmente, podem transmitir o vírus. E também longo período de liberação de vírus, né, onde a pessoa transmite durante esse período, e também o padrão de viagens internacionais atual. Né? Então, principalmente os aviões e aeroportos são os principais veículos responsáveis pela agilidade, a velocidade com que a pandemia se estabelece. Então, esses são alguns elementos essenciais, principalmente do vírus e que nós temos. Eu vou falar nisso um pouco mais depois, né? Isso aqui é só para dar uma base para o estabelecimento rápido de uma pandemia. Por que o SARS-CoV-1 e o MERS não evoluíram como esse SARS-CoV-2? Primeiramente, o SARS-CoV-2, por ele ser um vírus, vocês veem como é que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Como o SARS-CoV-1, quase todo mundo infectado ficava doente, é muito mais fácil a gente saber aonde o vírus está. Então, a gente não tem muito assintomático, então a gente sabe aonde o vírus está, dá para criar uma barreira ali, e exatamente isso foi um dos fatores que nos permitiu debelar logo essa pandemia do SARS-CoV-1. O MERS também, se é um vírus muito agressivo que mata grande porcentagem das pessoas infectadas, é muito mais fácil a gente conseguir conter esse vírus, porque a gente sabe onde ele está. Agora, essa transmissão assintomática, né, e muitas vezes algumas pessoas ficam doentes, mas não o suficiente para achar que estão infectadas, às vezes vêm com mal-estar e ainda transmitem. Isso facilita muito o estabelecimento da pandemia, né, o espalhamento do vírus. Bom, esse slide tem bastante coisa escrita, mas acho bastante importante para a gente entender também sobre por que a gente está, né, aonde nós estamos agora. Né? Então, por que vírus emergem e reemergem, né, ou os patógenos no modo geral? Primeiro, crescimento da população, né, a população crescendo de forma desorganizada. Facilita a introdução e manutenção de patógeno. A gente precisa de um grupo de pessoas suficiente para que o patógeno seja propagado. Né? Os humanos acabam se aproximando mais de áreas de animais silvestres, hospedeiros naturais, não só animais silvestres, né, mas também área de florestas com mosquitos e tal, né? Isso tem acontecido muito. No caso de chikungunya, de zika, são exemplos, né? Os humanos se aproximando dessas áreas. Buscas novas de fonte de alimento. Por exemplo,
E seu som sumiu, Davis. Seu som sumiu. Davis, Oi? seu som sumiu nos últimos 3 minutos. Opa, espera aí um momento então. E Vocês você... não estão me ouvindo? Agora sim. Qual parte que parou? Você terminou de falar da busca de novos alimentos, você está de novas fontes, você tinha concluído. Então, nesse slide mesmo, né? Então, vamos... então, Parou seu compartilhamento de tela. Deixa eu tentar, então, novamente aqui. Isso, agora está projetado. Isso. Você terminou o primeiro bloco só. Você estava no primeiro bloco. Tá, obrigado. Tá? Eu não sei o que aconteceu aqui no computador. Bom, então, busca de novas fontes de alimento, a gente vê no Oriente Médio, por exemplo, estão migrando de gado para camelos, porque os camelos eles aguentam mais os longos períodos de seca, e a gente já tem visto isso, o aumento da criação de camelos, a gente tem visto novos casos de MERS acontecendo, a transmissão de camelos para seres humanos. Então, são algumas coisas que a gente está de olho nisso também. Então, isso pode ser fonte, né, de vírus que eventualmente se espalham e acabam causando epidemias e pandemias. A urbanização, deixa eu tentar botar aqui o laser de novo. A urbanização, problema de moradia, poluição, que eu coloquei aqui, água potável, desflorestamento, como eu falei no caso de Zika, chikungunya, porque a gente acaba trazendo vírus para a população, movimento populacional, migração planejada, área rural, onde eu estou numa área rural e vou para uma área densamente populada, eu posso trazer patógenos da área rural para a população, para a área urbana. Viagens, indivíduos virêmicos podem chegar em qualquer parte do mundo em 24 horas. Lembra, se eu estou no período de incubação e não sei, eu posso sair de qualquer lugar do mundo, ir para um lugar e começar a transmitir do outro lado do mundo. Movimento de vetores junto com movimentos de população, aí envolve mosquitos e animais, né, também infectados. Por exemplo, no mês passado, os Estados Unidos ele parou a importação de cães, principalmente, ou de trazer cães para os Estados Unidos, porque foi notado muita falsificação da vacinação contra a raiva nesses animais, de onde vinham esses cães. Então, para vocês verem como é fácil acontecer, né? E como que o ser humano ele vai cooperando para isso. Migração não planejadas, guerras e desastres naturais. Vocês podem muito bem me dar 2 exemplos nessa semana, né? O que está acontecendo no Afeganistão, apesar do que a gente vê acontecer lá, do cenário triste, também isso favorece o aparecimento de epidemias, né? E possivelmente vai injetar gasolina na parte do SARS-CoV-2 também. Desastres naturais, a gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Haiti, também o terremoto, isso possivelmente também vai facilitar não só a parte da Covid, mas também outras viroses acontecerem, né? E tudo isso pode ajudar não só a propagar o que já se tem propagando, mas também a emergência de novos patógenos. Criação de animais, monoculturas e organismos geneticamente idênticos, grande número em pequeno espaço e proximidade com humanos. Tá? Então, isso aí é muito importante para a influenza, para a gripe aviária, por exemplo, é assim que começa. Ou pelo menos que a gente tem feito. Tem visto, né? Cerca de 60% dos patógenos humanos conhecidos possuem origem zoonótica.
e 75% das doenças infecciosas emergentes resultam de exposição a patógenos zoonóticos, ou seja, vêm de animais. Agora, o que eu acho importante aqui nesse slide é a gente ver daqui para frente se algum desses fatores estão diminuindo ou aumentando. Né? Então, é muito fácil a gente ver que os fatores que contribuem para a emergência de patógenos, de vírus como SARS-CoV-2, eles estão presentes e só vão piorar daqui para frente. Né? Então, a gente deve se preparar e esperar, não é surpresa de aparecer um vírus como SARS-CoV-2, porque tudo isso que está mostrando aqui nesse slide, ele só vai piorar daqui para frente, só piora realmente, como a gente vê, crescimento populacional, urbanização, movimento de população. Então, o que a gente tem que fazer? Se preparar para isso melhor. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, por que, né, que a gente está passando por isso, e isso ajuda a gente a entender um pouco também por que esses vírus aparecem. Né? Não é uma super teoria de conspiração, não vou entrar nisso, mas existem fatores que explicam isso. Bom, falando um pouco da doença, tem alguma coisa que eu acho importante falar aqui também. A doença, né, a patogênese, é como a doença se forma. Né? Então, por que a gente fica doente quando é infectado com SARS-CoV-2? Bom, tem características do vírus e características do hospedeiro, do ser humano. Tá? Então, por exemplo, a virulência, a capacidade do vírus de causar doença, os tipos de células que infecta, a estratégia de replicação, se é uma infecção aguda ou se persiste, ou se por exemplo, nós somos infectados com vírus, como alguns herpes vírus, a vida toda e ficamos bem. Né? A capacidade de evasão do sistema imune, entre outros. Né? E tem característica do hospedeiro, a idade, sexo, a genética do indivíduo e da população, a capacidade da resposta imune, como os imunodeprimidos, por exemplo, têm dificuldade, comorbidades que a gente tem visto, hábitos alimentares, hábitos de vida, como exercício, o que come, por exemplo, ciclo hormonal, estresse, gravidez, entre outros. E eu separei aqui inóculo, porque essa é uma das principais razões pelo fato que a gente usa máscara, faz distanciamento social ou físico e faz higienização das mãos, principalmente. A doença, apesar de todos esses fatores, quanto maior a quantidade de vírus que eu sou exposto, maior a chance de eu ficar doente, porque o meu organismo ele vai ter menos tempo de responder. Se eu estou usando máscara, eu diminuo o inóculo. Eu chamo isso de efeito de queijo suíço. Né? Se eu tenho a máscara e a pessoa na minha frente tem máscara, eu tô colocando filtros e diminuindo a quantidade de vírus que chega até a mim. E quando eu chego com pouca quantidade de vírus chega até a mim, o meu organismo tem mais tempo de responder e geralmente está associado com uma doença menos severa do que se eu for infectado com uma quantidade grande de vírus. Tá? Então, o organismo mais o vírus pode seguir vários caminhos aqui, que depende disso tudo, mas se a gente fizer isso aqui direitinho, a parte do inóculo, diminuir, a gente consegue diminuir também aonde a gente chega com questão de doença. Tá? Isso aqui é uma regra, isso geralmente é possível, a gente está falando aqui de probabilidade, é claro que as pessoas, os indivíduos, né, são diferentes, mas eu falo aqui de probabilidade. Se a gente diminuir o inóculo, tem grande probabilidade de a gente também diminuir a doença que a gente poderia ter, tá bom? Bom, falando um pouco mais desse vírus, ele infecta duas células, e aqui simplificando bastante, tá? Só para a gente entender, células de Goblet e células ciliadas. Essas células elas produzem muco, né, protegem contra patógenos e mantêm a umidade ali nos pulmões. Células ciliadas, porque esse movimento ciliar, eles jogam partículas, debris celulares para o meio exterior, ajuda na limpeza, né? Então,
Quando a gente tem essas células morrendo, a gente tem resto de células, debris celulares, fluidos acumulando nas vias aéreas, causa obstrução e pode levar à pneumonia. Né? O sistema imune, muitas vezes, ele pode reagir de forma extrema e também danificar tecidos, aumentando o número de células mortas e debris, agravando esse quadro, então evoluindo para essas obstruções das vias aéreas, falha respiratória e óbito. Então, isso aqui é de forma bem simplificada, mais ou menos, como que a gente pode, como uma infecção do pulmão por esse vírus pode levar a óbito, né? Bom, queria rapidamente também explicar um pouco da resposta imune, só para a gente poder ter um pouco mais de saber um pouco para as conclusões, né, que a gente vai chegar. O principal alvo dos anticorpos neutralizantes é a proteína S, como eu falei para vocês. O que é um anticorpo neutralizante? É aquele anticorpo que consegue neutralizar a capacidade do vírus de infectar. Tá bom? Então, as principais vacinas são contra essa proteína também. E a resposta de células T, que a gente chama, são fundamentais. Um grupo de células CD4 estimula a produção de anticorpos e CD8 produzem uma resposta que a gente chama de resposta celular, que na realidade acham as células infectadas e eliminam essas células infectadas. Tá? A gente tem também a produção de interferon, que é uma resposta inespecífica ou inata. No começo da infecção, ela é importante, ela produz esse estado antiviral e ela equilibra a resposta de citocinas, a resposta inflamatória. Mas o SARS-CoV-2 ele prejudica essa resposta de interferon, então a gente tem um desequilíbrio também nessa resposta inflamatória, pode trazer um quadro que a gente chama de imunopatologia, que é o próprio sistema imune causa doença, né? E então a gente tem dano celular do epitélio das vias aéreas, pulmões, e o que a gente chama de tempestade de citocinas, que é um desequilíbrio da resposta inflamatória, muito exacerbada e geralmente é letal, né? Quando isso acontece. Para dar um pouco mais de informação para a gente, os anticorpos, né, IgM e IgG, geralmente eles são detectados após o início dos sintomas. Tá? Então, e geralmente anticorpos neutralizantes, eles estão relacionados com a resolução da doença. Então, produz anticorpos, eu fico curado. Mas essa resposta imune, a gente viu que ela difere muito entre assintomáticos, doentes não graves e doentes graves. Por exemplo, indivíduos assintomáticos geralmente liberam vírus por longos períodos de tempo e possuem baixo nível de resposta de anticorpos. O que eu falo baixo níveis? Produzem anticorpos, mas em pouco tempo eles estão suscetíveis de novo, podem ser reinfectados, né? Sugere isso. E geralmente a quantidade de anticorpos neutralizantes é diretamente proporcional à gravidade da doença. Geralmente quem ficou mais doente produziu mais anticorpos que vão permanecer por um período mais longo. Alguns pacientes mostram rápido declínio de anticorpos após recuperação, como eu falei, né? E também tem relatos de pacientes com reinfecção após 3 meses de infecção, geralmente os pacientes que não tiveram uma resposta de anticorpos muito ótima, teve níveis subótimos, né? Geralmente tem a ver, como eu falei, com ou assintomático ou com uma doença amena. Então, sugere a possibilidade de reinfecção, isso aqui já está cada vez sendo mais determinado, e sugere uma imunidade transitória. Bom, as vacinas, elas tentam ajudar nisso daqui, mas então, a vacina é uma coisa interessante também. Como eu recebo o vírus pela via respiratória e faço anticorpos pelo meu sistema, geralmente as viroses respiratórias, elas estão associadas com uma resposta não muito duradoura de anticorpos. Agora, se eu sou vacinado por injeção, eu estou sendo vacinado ou estou recebendo contato com o antígeno por uma outra via de administração que eu posso esperar, então, das vacinas uma resposta até melhor, algumas vezes, do que a resposta natural da infecção natural.
Isso em teoria, pode acontecer, mas lembra que a vacina não é a rota natural de infecção e o meu organismo vai responder de forma diferente do que uma rota natural, tá bom? Isso é importante a gente entender também sobre a questão das vacinas e anticorpos. Bom, e a questão dos idosos? Né? A gente sabe que a Covid-19 é mais severa em pacientes idosos. Os idosos, eles já têm um decaimento gradual do sistema imune com o avanço da idade. Tá? Essa resposta adaptiva, que a gente fala que é a resposta imune que aprende com o patógeno que entra e é mais específica, ela é mais afetada do que a resposta geral que a gente tem antes de ser montada a resposta específica. Né? Então, isso diminui a capacidade do idoso responder às infecções e também às vacinas, principalmente. Então, mesmo idosos saudáveis possuem baixo nível de resposta inflamatória, um baixo número de células naíves, ou seja, células que podem aprender a se defender, um menor repertório de células de memória, então tem mais dificuldade no controle da infecção viral. Por isso que os idosos, aí, nesse caso, eles estão geralmente têm uma doença mais severa. Tá? E é importante falar, porque eles tem chance de responder menos às vacinas também. Tá? Bom, a taxa de mortalidade. Se a gente vê aqui, em fevereiro de 2020, a taxa de mortalidade dos vários locais e continentes, você vê que varia muito. Por que isso varia muito? Não é o mesmo vírus? Né? Então, hoje agora a gente já entende um pouquinho que o organismo mais o vírus pode seguir vários caminhos. Mas o que afeta a taxa de mortalidade? A gente viu que as comorbidades, por exemplo, sem comorbidades, a média mundial era de 0,9% de mortalidade. Agora, problemas cardiovasculares subia para cerca de 10%, diabetes 7%, doença respiratória crônica e cerca de 6%, hipertensão, câncer. Essas são as principais comorbidades, existem outras. Então, eu coloquei esse quadrinho aqui para ajudar a gente a entender um pouco. Por que isso varia tanto? Na primeira onda que eu estou chamando aqui, todas as pessoas são suscetíveis, ou seja, o vírus é a primeira vez que o nosso organismo está vendo esse vírus. Tá? Então, todos estão suscetíveis a ser infectados. Existem outros patógenos circulando. A gente sabe que na Europa, quando começou, principalmente, teve uma alta mortalidade, também era época de epidemia de influenza. Então, a gente não sabe se teve com infecção de influenza, com coronavírus, pode ter ajudado também no aumento do número de óbitos. Né? Temperatura, inverno, verão, né? Idade média da população, hábitos de ajuntamento da população, densidade demográfica, genética da população, e aqui ações de combate. Isso aqui vem pelo governo, né? E a resposta da população. Eu quase falo que isso aqui é o mais importante, a ação de combate e resposta da população. Agora, as próximas ondas que eu faço, segunda onda, terceira onda, que seja, a parte dos suscetíveis já é variável, né? Porque a gente tem uma porcentagem de pessoas vacinadas, pessoas com infecção prévia, quem é suscetível, né? Então, porcentagem de vacinados, tipo de vacinas é importante, que tem eficácias diferentes, infecção prévia, as pessoas que foram infectadas na primeira onda geralmente devem estar protegidas, e o nível de vigilância que a gente tem é importante aqui, né, que vai ditar a rapidez e eficácia das ações e também a resposta da população. Tá? Então, a primeira onda ela se difere muito das próximas ondas, é por isso que a gente começa a ver, mesmo na primeira onda, a gente viu várias diferenças na taxa de mortalidade, e isso varia de país para país, de local para local. É muito difícil a gente colocar isso. E lembra que taxa de mortalidade é difícil calcular, porque a gente está vendo os casos confirmados, a gente não sabe dos casos assintomáticos também. Né? Então, esses são números difíceis, né, da gente lidar. E eu chego na parte de variantes, né, para a gente conversar um pouco sobre essa questão das variantes. Né? Eu sou do tempo que variante
2 era o carro que meu pai tinha, que eu aprendi a dirigir, né? Mas agora todo mundo já tem outra ideia de variante, né? Acho que só quem tem a minha idade que entende a piada. Mas a variante, nesse caso, é uma das mutações, é uma ou mais mutações que diferencia das variantes predominantes já existentes. Então, o que é mutação, né? Mutação, eu vou colocar daqui a pouco, né? São mudanças que acontecem, erros, quando o vírus está replicando. Essa variante, geralmente, ela é chamada uma variante porque ela tem impacto na transmissão, tem impacto na doença, tem impacto na eficácia das vacinas e na resposta imune, tem impacto na forma das terapias clínicas, e a nomeação da variante ela pode variar entre os países e a Organização Mundial de Saúde também. Por exemplo, a OMS pode falar que uma variante ela é muito importante e um país achar que não é importante e vice-versa, de acordo com o que está acontecendo no país. Tá? Só para a gente saber que isso acontece também. Aí a OMS ela propôs utilizar letras gregas, né, para facilitar essa discussão pública e audiências não científicas. Uma das coisas que a gente tem muito agora com a pandemia é pessoas não científicas, vamos dizer assim, discutindo o vírus, né, e querendo entender o que é isso, que é variante, o que está me afetando. Isso mudou muito. Então, essa foi uma proposta da OMS de facilitar do que se eu colocar BET 345 traço alguma coisa, fica mais difícil. Então, isso vem com as variantes, ou B1, P1, 354, né? Facilitar. Eu não sei se facilitou. Bom, as variantes, elas foram nomeadas dessa forma. A variante de interesse, né? Que veio do inglês, que possuem mutações associadas com uma mudança na interação com o receptor. O receptor é quando o vírus ele se liga à célula. Essas variantes de interesse, ou seja, a gente começa a olhar de forma diferenciada para essas variantes, menor neutralização por anticorpos gerados por infecção ou vacinação, menor resposta a tratamentos, possível impacto no diagnóstico, possível aumento da transmissão, possível aumento da gravidade da doença, né? E evidência de causar aumento em casos de regiões específicas. Ou seja, alguns grupos ou de famílias, ou pequenas cidades, ou pequenos bairros, a gente vê que aquela variante se espalhou de forma mais rápida ali. Isso começa a acender uma luz amarela, né? Um interesse maior naquela variante. O que a gente faz quando a gente vê uma variante de interesse? Aumenta a vigilância, a ações apropriadas na parte de saúde pública, aumento da caracterização laboratorial para manter uma vigilância, né? Investigação epidemiológica, tem que verificar, né, a facilidade de transmissão, como afeta a doença, tudo isso que a gente viu aqui, né, o escape do sistema imune e resposta à terapia, isso tu vai começar a investigar. Aí o próximo passo é o que a gente chama, essa variante de interesse, ela pode subir de nível para uma variante de concern, que eles chamam preocupação. Ela é comprovadamente mais infecciosa e mais virulenta, né? A capacidade de produzir doença. Então, a principal palavra que eu tenho para elas é evidência. Evidência de aumento de transmissão, de doença mais severa, de redução na neutralização por anticorpos gerados, tanto por infecções prévias ou vacinação, né? Evidência na redução da eficácia dos tratamentos ou de vacinas, evidência de interferência no diagnóstico. Tá? Então, o que a gente faz, então? Modificação das ações de saúde pública, notificação à Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde, em todos os âmbitos, né? As instâncias, ações para controle da transmissão, aumento de testagem, muito importante para saber onde elas estão, e determinar a eficácia das vacinas e tratamentos para ver se precisa fazer modificação tanto das vacinas quanto também do tratamento, né? Então, são essas variantes de preocupação, né?
eu vou falar um pouquinho mais, só para a gente entender, o que eu quero mostrar aqui, o que é mutação, né? Para a gente entender. Uma mutação, taxa de mutação, é a quantidade de erros que ocorrem durante a replicação do genoma, né? Os vírus RNA possuem uma taxa de mutação muito maior que o vírus DNA, porque os vírus RNA eles não têm um mecanismo de correção. Os vírus DNA eles possuem um mecanismo, colocou algo errado, geralmente volta e coloca a coisa certa. O vírus RNA não, o erro foi colocado, ele fica. Mas nem toda mutação ela fica. Né? Tem o que a gente chama de taxa de substituição, e tem outros nomes também, é a quantidade desses erros que são incorporados mesmo no genoma, causa mudança que a gente chama de mudança de aminoácidos, mudança na proteína, e são propagados para novas partículas virais. Então, muitos erros acontecem, muitos deles são deletérios, mas algum desses erros facilitam a propagação do vírus e eles permanecem. Né? E tem outros fatores, como recombinação e tudo, e hoje a gente já desenvolveu a metagenômica, que a gente pode saber em um vírus, rapidamente, quais as modificações que esse vírus tem, se as modificações são importantes ou não. Tá? Só para a gente ter um pouco de base nisso. De todos esses vírus, coronavírus que a gente sabe, aqui, por exemplo, os casos suspeitos são pontilhados e os confirmados têm uma linha contínua. Né? Por exemplo, SARS-CoV-1 foi confirmado dos morcegos para esses civets, né? Esses animais, e deles para o ser humano foi confirmado de humano para humano. O MERS foi confirmado de camelo para ser humano, tá vendo? E assim por diante, tá? A gente vê e muitos desses vírus, claro, os de resfriado comum também, a gente sabe, existe suspeita de transmissão também para gado e outros animais, com certeza. Tá? Então, só para vocês saberem que a gente consegue hoje fazer essa tendência, principalmente por sequenciamento genético. Essa diversidade do SARS-CoV-2 foi relativamente baixa nos primeiros 8 meses, né, de humano para humano, de transmissão sustentada. Por quê? Isso é difícil da gente ponderar, mas vocês veem que o que causa a pressão para o surgimento das variantes são os anticorpos que já foram gerados. Então, primeiro, como todos estão suscetíveis a anticorpos, o vírus vem e a principal cepa selvagem é a que se distribui, geralmente sem muita pressão seletiva. Quando a gente começa a ter anticorpos e o vírus começa a achar uma barreira de anticorpos quando infecta uma nova pessoa, então esses anticorpos que nós formamos, eles vão criar uma pressão seletiva para vírus ou variantes virais que possam escapar desses anticorpos. Então, por isso que a gente vê nos primeiros 8 meses, cerca de 8 meses aí, pouca diversidade genética, mas no final de 2020, começo de 2021, sinais de mudança na trajetória evolutiva do vírus, né, com o aparecimento da cepa que a gente chama da Inglaterra, da África do Sul e do Brasil, né, a P1 que a gente conheceu bastante. Então, isso tem a ver com a pressão seletiva de anticorpos. Então, aumento do número de casos em determinadas regiões, número expressivo de mutações, né, substituições, que a gente falou, que permanecem, e também muitos imunocomprometidos, esses vírus começaram a ser isolados de imunocomprometidos e propagaram. Tá? Mas aqui o que eu queria falar é importante, essa pressão seletiva é importante, custou o vírus achar essa resistência, mas quando achou a resistência, aí ele começa a selecionar as variantes virais, e isso é parte do que a gente chama de comportamento do vírus, como ele se propaga na população, como ele começa a fazer diversidade genética. Tá? Então, para explicar um pouquinho melhor, eu coloquei essas maçãs. Por exemplo, o vírus DNA, geralmente é tudo direitinho, as maçãs são todas direitinhas. No vírus RNA, a gente vê um pouco de variedade, aqui está uma cor, uma maçãzinha está uma maçã podre,
e outras de cores diferentes, né? Agora, vai chegar uma hora, opa, essa maçã aqui, ela pode parecer mais apetitosa para algumas pessoas, ela vai ser recolhida e vai ser plantada, e daqui a pouco a gente vai ter, como as pessoas gostaram mais da maçã vermelha, o que o mercado vai fazer? Vai plantar essa maçã vermelha e vai distribuir. Daqui a pouco a gente só tem maçã vermelha, né? Porque ela parece ser mais apetitosa do que as maçãs verdes, né? Pelo menos para quem acha. Mas isso mostra, é mais ou menos o que o vírus RNA faz. Tem muita variação que não leva a nada, mas de vez em quando a gente vai ver a maçã vermelha. E essa maçã vermelha ela vai ser propagada porque ela deu uma vantagem para o vírus em termos de transmissão ou de replicação. Daqui a pouco a gente só vai ter maçãs vermelhas aqui, tá? É mais ou menos como a variante aparece. Tá? Então, em termos dessas variantes, a gente tem as variantes de preocupação, né? Alfa, beta, gama e delta, e várias variantes de interesse aqui. Mas por que elas aparecem? Por que aparecem em certo lugar, né, essas variantes? Tá? Eu não vou me preocupar aqui em variante lambda, plus, beta, excepcional, isso não vem a caso aqui, né? E a plus, né? Mas hoje a variante que a gente tem que se preocupar é a delta, tá? Mas para a gente entender um pouco mais, uma célula pode produzir centenas de partículas virais antes de morrer. Algumas células produzem milhares, tá? Isso aqui do coronavírus. Estima-se que uma pessoa infectada possui cerca de 10 a 9 a 10 elevado a 11 virions, que são partículas virais infecciosas, durante o pico de replicação, 10 a 9 a 10 a 11. A gente multiplica pelo número de infectados em uma população. Imagina a quantidade de partículas virais sendo produzidas numa população nesse nível. E uma dica aqui para a gente, nenhum vírus RNA é exatamente igual ao outro. Então, mesmo dentro de um indivíduo ou dentro de uma célula, esses vírus variam. Daí vocês veem como é fácil esse vírus sofrer mutações. Grande maioria dessas mutações, elas são deletérias para o vírus, né? Mas aonde que essas variantes aparecem? Aparece onde está tendo muita replicação viral, né? Enquanto nós tivemos países com alto nível de replicação viral, com pico de transmissão do vírus, essas variantes, existe uma probabilidade de alguma dessas variantes, alguma desses vírus sendo produzidos, se mostrar um poder de transmissão maior, poder de replicação maior, e vai ser a nossa maçãzinha vermelha que vai aparecer ali, tá? Então, isso dá uma ideia para a gente de por que essas variantes acontecem. Tá? Então, a variante Delta, tá? E não é fake news, tá? A variante Delta, ela é considerada a mais perigosa de todas as variantes. Ela causa mais infecções com maior velocidade. Ela é mais contagiosa, pelo menos 2 vezes mais do que qualquer outra variante anterior. Dados sugerem doença mais grave em não vacinados. Tem 2 estudos que saíram no Canadá e na Escócia. Os vacinados, eles podem ser infectados, mesmo quem foi vacinado, ele pode ser infectado com a variante Delta, ao contrário de outras variantes, né? Mas os indivíduos vacinados produzem grande quantidade de vírus, mas por menor tempo. E, geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos, foi levantado que 99,99% das pessoas internadas e que foram a óbito são não vacinados, mostrando que a vacina ela não impede de ser infectado, mas impede de ser hospitalizado, tá? Então, esses são dados do CDC, Estados Unidos. Bom, e o que vem a ser, então, imunidade de rebanho? Também, só para a gente entender. Então, é a porcentagem estimada da população aqui vacinada, ou então com imunidade natural contra o vírus, que é o suficiente para reduzir a transmissão do vírus e colabora, então, para a proteção da população como um todo. Então, se eu tenho várias pessoas aqui
com protegidos, são escudos, são protegidos, eu posso proteger vários dentro, ali eu diminuo a transmissão e o vírus não consegue se propagar muito rapidamente. Agora, acontece que agora em 3 de agosto, né, a variante Delta foi visto que ela empurrou essa porcentagem estimada de imunidade de rebanho de 60% a 70% para 80% a 90%, né, por ser uma virose mais transmissível. Então, a gente teria que ter aí, para alcançar essa imunidade de rebanho, uma quantidade muito maior de pessoas vacinadas, eu estou falando de totalmente vacinadas. Então, ou seja, a vacina tem que continuar indo para frente, mas a gente tem que vir, né, como eu falei lá atrás, continuar com máscara, distanciamento, o máximo possível, higienização das mãos, porque isso a gente vai, aquela história do inóculo que eu falei para vocês, tá? Então, evidências acumulam de ser realmente essa variante a mais perigosa. Hoje, mais de 85% de todas as transmissões no mundo estão sendo referidas como sendo da variante Delta. Para vocês terem, é a nossa maçãzinha vermelha. Bom, estou terminando, tá, Guilherme? O que esperar daqui para frente? Eu tenho falado que a gente está numa nova era. A gente viu que até várias coisas da era digital, internet das coisas e tudo, ela cedeu um pouco para essa nova era que eu tenho chamado de biossegurança e bioproteção. As pessoas estão mais voltadas para isso, mais alerta, né? Uma nova cultura está sendo estabelecida, e aqui eu não quero criar nenhuma polêmica, a gente estava até discutindo isso um pouco lá no GT Coronavírus, mas ontem, né, foi feita a declaração pelo Biden, presidente dos Estados Unidos, em que todo funcionário público federal, ou se você trabalha em hospital, ou se você trabalha num lar para idosos, você vai ser obrigado a vacinar, falando que se alguém entrar em um compartimento, uma área pública, vai saber que ali você está com risco reduzido de ser infectado por algum funcionário. Então, são coisas que a gente não via acontecer antes, que estão entrando em discussão. As universidades estão começando a exigir cartão de vacinação, né? A ideia de que se você entra numa repartição pública, por exemplo, isso foi falado pelo Biden, a gente quer que ali, pelo menos na repartição pública, você se sinta protegido, né? E não seja ameaçado. Então, a gente vê um mundo mais alerta sobre novas ameaças biológicas. Tá? O normal, que a gente chama do passado, eu não creio. E olha, muitas das coisas que eu estou falando aqui é a minha opinião. Tá? Eu sei, uma das coisas que eu aprendi com essa questão da pandemia é que você fala, ó, fulano de tal, ele é muito respeitado e começa a falar as coisas, e eu começava a pensar, eu não estou concordando muito com o que essa pessoa muito respeitada está falando. Então, a gente viu muita pessoa respeitada, muito especialista, ao meu ver, falando coisas, como eu posso dizer, de forma polida, né? Assim, não, que eu não acho que não eram verdade, né? Mas, então, o normal, eu creio que não voltará, o normal que a gente está acostumado. Então, a gente deve, por exemplo, buscar investimento para sala de aula propícias para a nova realidade. Por exemplo, as salas de aulas no subsolo, sem janela, com 30 alunos enfiados, eu acho que vai ser muito difícil a gente voltar para isso, né? E a gente tem que se voltar para isso em termos de ter nova sala de aulas. Eu sei que já tem conversas sobre isso vai ser muito importante daqui para frente. Buscar investimento em plataformas digitais, como as reuniões virtuais, elas vão continuar. Por exemplo, todo mundo ter o seu fone de ouvido com microfone para poder fazer suas reuniões da sua mesa, né? A multidisciplinaridade ela veio para ficar, como a questão dos GTs, né, como coronavírus, pós-pandemia. Tudo isso não vai embora, né? Então, certos hábitos permanecerão, hábito de máscara,
muitas pessoas vão evitar entrar no lugar altamente cheio de pessoas, local fechado, as pessoas vão começar a não querer participar desses, entrar em locais assim, vão esperar um pouco para entrar, não está muito cheio aí, higienização das mãos, a gente sempre vai ver pessoas de máscara agora, né? E enquanto tivermos países com alta transmissão, devemos esperar novas variantes de preocupação. Isso é probabilidade de acontecer, como a gente já falou aqui, né? Talvez novas doses de vacinas, como já estão em andamento, como Israel já está fazendo, Estados Unidos está começando, principalmente com pessoas imunocomprometidas, né? Isso é algo que está em andamento agora, principalmente para proteger ou para idosos também. Eu botei isso aqui, ninguém vai morrer daqui a 2 anos por causa de vacina de RNA mensageira, porque tem gente falando por aí que daqui a 2 anos vai estar todo mundo morto. Então eu falo, se for morrer, então vai minha família toda, né? Porque a gente foi vacinado. Então isso aí a gente tem que lutar contra a propagação dessas inverdades. As pessoas pegam pesquisa de 20 anos atrás com RNA mensageiro, né, que tem décadas, 2 décadas de pesquisa e problemas que já foram resolvidos e colocam isso como se fosse hoje. Esses problemas foram resolvidos, né? O SARS-CoV-2 ele será endêmico, ele não irá embora, na minha opinião, e opinião de muitas pessoas, mas a pandemia ela vai embora sim. Agora, a periodicidade desse vírus, algo que eu chamo como soluços, né? Esse é um termo mais que eu gosto de usar. Ao invés de onda, a gente ter soluços, né? Pequenos picos de transmissão em locais separados e logo debilitados. Eu acredito que a gente vai ter isso por bastante tempo ainda, tá? Então, nós precisamos, e vai ter uma melhoria da vigilância para todos os patógenos. Antes, o que só os virologistas vinham, hoje a população está tomando ciência disso. E eu vi uma notícia ontem que até me empolgou um pouco, né? Eu botei aquela luz no fim do túnel. Foi visto também que, por exemplo, pacientes que sobreviveram à pandemia de SARS-CoV-1, né, há cerca de 20 anos atrás, o soro desses pacientes foi capaz de inativar o SARS-CoV, não só o SARS-CoV-2, mas o MERS e vários coronavírus de animais também. Então, e tem vários grupos trabalhando em vacina que a gente chama de pan-coronavírus, ou seja, uma vacina contra todos os coronavírus, como tem sido pesquisado também para influenza, uma vacina pan-influenza. Então, esses dados dessas pessoas que sobreviveram da infecção com SARS-CoV-1, aparentemente mostra que é possível a gente ter uma vacina, talvez, que seja eficiente contra todas as variantes do coronavírus, não só contra todas as variantes do SARS-CoV-2, mas contra outros coronavírus que possam aparecer. Então, é uma notícia boa que eu acho, e eu estava lendo, né, um pouco dessa pesquisa, eu acho que bastante interessante e tem bastante fundamento. Bom, resumindo, o comportamento do vírus é uma resposta ao comportamento da população, né? Então, talvez a pergunta aqui seria, não é como o vírus está se comportando, mas como que a população está se comportando. E aí que a gente peca muito, né? Então, o SARS-CoV-2 continuará se comportando da mesma forma. Cabe a nós aprender a controlar o impacto desse comportamento na população. Então, a gente tem que conseguir controlar a quantidade de infecções, a velocidade das transmissões e a gravidade de infecções quando a doença infecta. Isso cabe a nós aprender. O vírus está aí fazendo o que ele tem que fazer, se comportando da forma que ele... Quem tem que aprender somos nós, né? Enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai continuar sofrendo. Tá bom? Então, acho que esse era o meu último slide. Aí eu vou fechar aqui e eu passo a palavra para a Fátima. Oi, Davis, já estou recebendo aqui pelo WhatsApp pessoas dizendo que adoraram a sua palestra, viu? Você foi super claro, você começou a palestra dizendo que era difícil para falar
para um público tão heterogêneo, sobre um tema que tem muitos termos técnicos. Eu não sou da área, entendi perfeitamente, achei que você foi tremendamente claro, e gostei muito. Vamos ver as perguntas que as pessoas têm aqui para fazer para você. A Cristine Ruta diz que os grandes eventos devem ser repensados quanto à real necessidade. E a Tatiane de Macaé pergunta, ela comenta, pensando no próprio umbigo, o que é melhor, receber a terceira dose ou completar a imunização mundial? Olha, isso é difícil, porque como eu falei, enquanto o vírus estivesse sendo transmitido em alguma parte do mundo de forma descontrolada, atingindo grande número de pessoas, há o aparecimento, a probabilidade de aparecimento de novas variantes, né? Agora, então, e a terceira dose, e essas coisas, uma não exclui a outra, né? Então, acho que as duas coisas têm que continuar, têm que ser feitas ao mesmo tempo. Mas a questão da terceira dose, eu acho que ainda vai demorar um pouco, né? Então, cabe a nós tentar controlar os locais de alta transmissão no momento agora, para tentar evitar o aparecimento de novas variantes, né? Não sei se eu respondi. Mais alguém? Estou aguardando para ver se alguém quer fazer a pergunta diretamente ao Davis ou quer escrever no chat. Pode, Cássia. A Cássia, decana do CCMN, quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Davis. Gostei muito da palestra, foi muito clara e acho que você falou essa questão de que eu vejo muitos colegas meus falando quando voltar igual a março de 2020, e eu tento falar isso, acho que não vai voltar a ser igual, porque a gente sabe que não tem condições, é muito complicado mesmo. Então, eu não sei, eu gostaria assim, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, eu acho que nós vamos ter que pensar em mudanças de alguns cursos da UFRJ. Vou dar um exemplo. Nós estamos com alunos represados lá no CCMN, vou dar um exemplo do Instituto de Química. Nós temos cerca de 1.500 alunos precisando fazer aulas experimentais. A gente começou a retornar, mas foi muito assim, nós temos um trabalho piloto ainda, porque nós trabalhamos juntos com a professora Fátima Bruno e a equipe, para a gente ter todas as condições de segurança dos estudantes, do corpo social, dos terceirizados. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar seriamente é como fazer com que esses alunos se formem com qualidade, mas de uma forma diferente. A gente não tem condições de oferecer as disciplinas experimentais, pelo menos nesse momento, talvez no próximo ano, para todos esses alunos. Então, não sei se o grupo está pensando nisso, fora as disciplinas de campo, né, de trabalho de campo, que também a gente tem discutido, que acho que é mais complexo ainda. Eu falo sempre da questão de recursos, que a gente precisa de muitos recursos. Você mesmo falou, adaptação de salas de aula, de uma série de... a gente precisa mudar as condições de trabalho, de uma série de espaços, né, das unidades, da decania. E uma outra coisa que eu vejo, né, por exemplo, nossos alunos hoje que têm trabalho de campo, eles têm uma diária de R$ 45. Como é que a gente faz com que esse aluno, olha, não fique aglomerado numa pousada, num hotel? É quase impossível pensar isso, sabe, David? Então, acho que é muito maior do que... as pessoas não estão pensando ainda como que é complexa essa situação que nós estamos vivendo. Nós não fomos preparados para isso, né? Mas acho que é só assim mesmo, difundindo essas experiências, a ciência, que a gente vai ter resultado. Então, eu queria dar os parabéns pela sua palestra e agradecer por esse trabalho que tem sido feito. Obrigada, Dê. Cássia, eu que agradeço. Para mim, tem o que a gente não pode fazer, mas a gente tem que se preparar para o futuro, né? Como eu mostrei, a gente tem que esperar outras coisas acontecerem, né? Como foi, a gente teve a última palestra, a criação do CEPED, né? Com o Alexandre. A gente tem que preparar, sim. Agora, eu sei o que eu posso fazer, eu acho que falta muito as pessoas saberem, tudo bem, eu não posso fazer
muita coisa, mas tem o que eu posso fazer. Eu posso usar máscara, né? Eu posso tentar não aglomerar. Então, às vezes, as pessoas elas falham muito nisso, entendeu? Eu posso cuidar da minha parte, então, porque eu diminuo a chance de ser infectado. Então, tem coisas que a gente pode fazer ainda e as pessoas ainda relutam, né, em fazer. Isso, para mim, que é o que mais pesa, né? Como eu falei ali, a resposta da população é incrível, sabe? Ou a falta de resposta, né? Então, sim, eu concordo, né? Tem coisas que a gente vai ter que fazer aos poucos e a gente tem que mostrar que a gente aprendeu, mas tem coisa que a gente pode fazer agora e que tem muita gente que não está fazendo, né? Concordo, porque no meu centro, só para completar, desculpa, Fátima, mas no meu centro tem professores que se recusam a tomar vacina. Professores, e eu estava falando com a professora Denise Carvalho se a gente poderia fazer essa exigência, mas ela está aguardando um pouco para fazer a consulta à procuradoria, porque já teve pareceres É muito complicado. contrários a isso, né? Complicado. Mas por mim não poderia ir ninguém sem vacina. No mínimo, né? Usar máscara, vacina. A gente não deixa faltar material EPI, até para os terceirizados, que às vezes não tem material EPI de qualidade, a gente fornece. Mas é complicado ter no nosso corpo social pessoas que se recusam a se vacinarem, né? É difícil, mas a gente faz o que é possível. Obrigada. Davis, eu não sei se você está lendo o chat. Vou ler agora. A Anaíse fez um comentário aqui e uma pergunta. Eu estou vendo aqui, né? Na taxa de vacinação em que estamos patinando, pelas posições, não levará até quando até obtermos o mínimo de imunidade frente à Delta? Anaís, é outra pergunta difícil, né? Você vê que a Delta, ela elevou, né, a questão da imunidade de rebanho lá para cima. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é não ser hospitalizado por causa da Delta, né? E as vacinas têm se mostrado eficazes nisso, né? Então, eu acho que agora é enfatizar a vacinação. Olha, até a questão das pessoas que não querem se vacinar, por exemplo, Estados Unidos, ontem bateu o recorde, teve mais de 1 milhão de vacinas. Pessoas que antes não queriam se vacinar, elas estão querendo se vacinar. Existem casos de pessoas no leito de morte falando, por favor, me vacina, e o médico falando, não, agora é tarde, né? Então, está tendo essa consciência, porque a gente está vendo que quem está sendo hospitalizado são os não vacinados. Não estou dizendo que é tudo assim, né? Como eu falei, os idosos, a gente não sabe, respondem menos à vacinação. A, a vacinação, a Coronavac, ela é um pouco menos eficiente do que outras vacinas também, né? Tem 50%, 70%, mas o que a gente pode fazer é colocar o pé no acelerador na questão das vacinas, que é o que a gente pode fazer hoje para tentar, se eu for infectado pela Delta, e eu acho, particularmente, que eventualmente esse vírus vai chegar na nossa casa, quem não foi infectado ainda, entendeu? Mas aí sim, que venha como algo tranquilo, que a gente possa lidar com isso, né? Seja principalmente por causa da vacina, né? Então, mas é muito difícil saber, a gente não vai chegar na imunidade de rebanho tão cedo, né? Davis, enquanto não escreve outra pergunta, o que você acha nós como Aí eu posso dar uma faladinha rápida, que eu estou com um problema aqui nesse bendito desse computador. Essa mudança de 70% para 80% tem um impacto na população absurda. E a nossa instituição está sendo pressionada pelo Ministério Público, e eu tenho certeza que nosso magnífico reitor em exercício falará sobre isso, exatamente pelo retorno imediato. Volta em outubro como no dia tal, no dia X, como desconhecendo completamente a realidade que estamos vivendo. Então, assim, se a gente puder manifestar isso oficialmente, seria um reforço àquilo que já foi dito,
pelo GT, tenho certeza que Medronha também falará sobre isso, mas é um reforço. Nós estamos numa situação diferenciada, completamente diferenciada. Esse normal não existe mais, cada hora é um normal, mas nós estamos vivendo uma situação de pandemia agora muito diferente, com uma coisa muito mais agressiva, muito mais infectante e muito mais letal do que o outro anteriormente. Então, eu acho que a gente precisa também, até para que a gente tenha um respaldo, dê à nossa instituição o respaldo que ela necessita para responder aos ataques externos. Era isso, basicamente. Muito obrigada, Dave. Foi ótimo. Nada, Anaís. E o GT Coronavírus, a gente tem auxiliado a Denise nessas respostas, né, da forma conforme ela tem pedido a gente tem reunido, e ela não está sozinha nisso não, a gente está junto. Sem dúvida. Davis, como instituição de ensino, você falou na questão de comportamento, né? O que eu entendi a sua mensagem, que o vírus se comporta muito bem, né? Agora, nós, seres humanos, que temos alguma dificuldade com mudança de comportamento, o que você acha que uma instituição de ensino pode colaborar em termos dessas mudanças de comportamento, não só para a situação dessa pandemia, mas para futuras situações que a gente possa ter que enfrentar? É um exemplo, né, Fátima? A gente é outra questão muito difícil, porque a gente, como instituição de ensino, a gente é muito ouvido. A UFRJ tem um impacto muito grande, tudo que a gente coloca é bastante ouvido, mas a gente, como instituição de ensino, e às vezes me pesa também que a gente não consegue chegar a um consenso, né, mesmo dentro da universidade. Então, a gente tem que se unir como instituição de ensino, né, e ter uma voz só. Isso vai com força, porque a UFRJ tem bastante força, né? Então, a gente tem que colocar os dados, né, que a gente está vendo. Como eu falei, tem muito especialista por aí falando coisas erradas, para não falar besteira, mas eu não quis falar isso. Mas, infelizmente, a gente ouve quem quer, né? A população ouve quem quer, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, Fátima, é se unir, unir a voz do que a gente entende como sendo uma instituição de ensino, e tem que passar a informação que a gente tem que aprender. Porque na pandemia de gripe espanhola, em 1918, teve a revolta das máscaras também, teve a revolta do distanciamento social, revolta do lockdown, teve tudo isso em 1918, e a gente está fazendo a mesma coisa hoje. Então, será que a gente vai aprender? Quem sabe daqui a 10 anos vem um outro coronavírus, alguma coisa, será que a gente vai se comportar da mesma forma? Eu acho que cabe a nós olhar essa deficiência e tentar ter certeza de que o que a gente está passando hoje, a gente vai aprender e vai se comportar diferente daqui para frente, né? Então, se a gente não conseguir fazer isso, a população não vai fazer, né? Então, é muito difícil isso. Quem mais gostaria de fazer pergunta? A Tatiane perguntou do canal do YouTube. Normalmente, assim que o palestrante nos autoriza, a gente passa para a Cordicom produzir, depois de produzido, a gente divulga para todos os membros do GT o link da palestra. Que bom. Está autorizado já, viu? Obrigada, Davis. Eu acho que é uma oportunidade a gente discutir com nossos alunos em sala de aula. Muitos alunos, eu já ouvi aluno dizendo assim, eu acho que eu vou pegar logo a Covid para poder ficar livre e não ter que contaminar meu avô, os outros, poder visitar todo mundo. Então, a gente escuta essas coisas ainda no aluno de graduação falando. Então, eu acho que toda oportunidade de sala de aula, a gente levar pessoas como você, o discurso das pessoas como você, né, os vídeos para eles assistirem, né? Acho que isso também é uma forma de compartilhar esse conhecimento que a gente tem a chance de ter aqui, né? Essa história de eu pegar logo, isso a gente tinha muito antigamente, né?
tá com catapora, bota as crianças todas juntas, todo mundo pega sarampo e tal, para já ficar imune. Mas tem um problema muito grande aí, aquela questão do inóculo que eu falei. E outra coisa, é diferente eu pegar um vírus, ser infectado por alguém que passa por mim na rua, do que eu ser colocado numa sala fechada com alguém infectado. Essa questão do inóculo vai ser maior e eu não sei como o meu organismo vai responder a esse vírus. Pode ser que um membro da minha família tenha uma infecção assintomática e eu fique doente para valer. Né? Eu não sei qual daqueles caminhos vai seguir em termos de patogênese. Não tem como eu prever isso. Né? Então, esse tiro pode realmente sair pela culatra. A Cássia comentou aqui que é uma doença muito estranha, que já perdemos estudantes jovens do CCMN que não tinham comorbidade, melhor não pegar, né? A gente não sabe, né? E as pessoas estão falando aqui que querem a palestra. A gente tem um procedimento, assim que termina a palestra, que baixa a gravação, a gente caminha para a Cordicom produzir, assim que eles nos devolvem, a gente divulga. A gente ainda não recebeu, a gente está aguardando o anterior, assim que chegar a gente vai divulgar, e também essa. Vocês podem deixar que nós vamos compartilhar, como compartilhamos as que nós tivemos autorização. A intenção justamente é essa, né? É não colocar dados que todo mundo pode ler no jornal, mas eu quis dar um pouco de base para a gente entender esse comportamento. Né? Então, dessa forma, a gente pode entender por que a gente está aqui e como a Fátima falou, como instituição de ensino, tentar propagar isso. Né? Que tem coisas que a gente pode fazer para diminuir a velocidade desse vírus, né? E diminuir o aparecimento de variantes. Alguma pergunta a mais? Eu só queria, se puder, professor Guilherme, agradecer ao Davis e dar os parabéns a ele. Não precisei nem interromper ele, na verdade, por mim ele falava até amanhã, porque é sempre uma aula. As reuniões do GP Coronavírus com a participação do Davis são sempre fantásticas. O que a gente aprende para um pobre engenheiro como eu já estou preocupadíssimo com aquelas laranjas coloridas e maçãs que ele colocou ali. Imagina com as proteínas. Né? Mas a gente tem um desafio enorme pela frente, enorme, enorme, cada vez maior. Né? A preocupação que a professora Cássia colocou em relação àqueles colegas que não se vacinam, eu entendo que a instituição deveria pensar seriamente em definir critérios e diretrizes muito específicas, né? Que visem a proteção do coletivo, porque eu não vou entrar no mérito da opção individual, a mim não me cabe isso, mas do ponto de vista institucional, me preocupa muito essa situação, muito mesmo. Né? Mas, assim, Davis, brilhante a apresentação, muito obrigado, viu? Aprendi pra caramba aqui. Gentil. Davis, no início da sua apresentação, o vice-reitor estava numa reunião e depois ele pôde entrar, então a gente vai passar a palavra para o Fred poder se pronunciar e depois nós vamos projetar aqui o próximo evento da sexta-feira, né? Que a gente ainda não tem o termo definitivo, porque os palestrantes não nos passaram, mas tem um tema e a gente vai projetar aqui. Muito obrigada, David, por você ter aceito o convite. Foi muito bom, um prazer muito grande ter você e agradeço ao Medronho pela indicação. O prazer foi todo meu, Fátima. Bom, aliás, primeiro, boa tarde a todos. Segundo, David, eu queria pedir desculpas, eu estava numa outra reunião importante. Normalmente eu e Denise nos alternamos, mas Denise está licenciada nesse momento e ela, assim, não teve jeito, né? Mas então peço desculpas. Assisti metade da palestra, fantástico, adorei. Tá? E eu gostei principalmente porque eu sou economista, né? Não pertenço ao CCS, então eu entendi tudo. Então, isso é muito motivante, né? Vou ter que falar algumas coisas aqui, inclusive porque houve alguns pedidos de fala minha. Tá? A primeira coisa é a seguinte: eu acho que nós estamos num momento muito
muito complicado, né? Mas nós temos que mudar comportamentos. Acho que o David ressaltou isso, né? E tem aquela história, né? Tem aquela musiquinha da Xuxa que fala: está na hora de apagar a velhinha, tá? Nunca mais vamos apagar a velhinha, porque ali tem um jato de saliva que pode infectar todo mundo, né? Então, aquilo ali acabou a apagar a velhinha. Olha, e tem aquela põe a mão no corrimão também, não dá mais para falar para a criança. Pois é, não pode colocar a mão. Então, a gente vai ter que mudar os hábitos. A nossa universidade vai ter que mudar também. A Cássia falou, a Anaíse falou. Nós vamos ter que mudar e sem recurso é muito difícil. Tá? É muito difícil mudar sem os recursos necessários, mas nós vamos ter que fazer adaptações. Também nós temos algumas responsabilidades pela frente, né? E uma delas, a gente tem que continuar formando pessoas. Como eu não sou da área da saúde, sou economista, mas como economista, a primeira coisa que eu fiz quando surgiu o vírus foi consultar literatura econômica sobre a pandemia da gripe espanhola. Tem sempre 2 ou 3 pessoas que lembram que eu cheguei numa reunião, não sei se foi no Consune, no CSE, e falei: não, a gente vai passar 2 anos aí muito complicados. E foi meio que caiu a ficha para algumas pessoas, mas eu tinha lido na literatura, né? As consequências que a literatura econômica aponta são muito piores do que essa. Pessoas que nasceram durante a gripe espanhola têm rendimento escolar e financeiro inferiores a populações semelhantes. Então, houve efeitos ainda maiores. Tem uma literatura, inclusive tem um estudo para o Brasil, eu li um estudo para o Brasil sobre esse assunto. Então, o desempenho escolar, elas não conseguiam o mesmo nível de escolaridade. Assim, são vários elementos que a gripe espanhola trouxe, né, e que tiveram consequências que só foram medidas quase que um século depois. Então, tem consequências, mas nós temos que continuar vivendo. No nosso caso, nós temos que formar os nossos alunos. As aulas práticas estão sendo retomadas e nós temos que parar de apagar a velhinha, temos que usar máscara, temos que não tocar no corrimão, a gente tem que tomar cuidados e a gente precisa também de muito da ciência que é produzida aqui para que nos oriente nessas direções, né? Para que nos oriente a essa... Porque sabe, eu estudo um pouquinho a minha linha teórica se aproxima de uma economia evolucionária, né? Então, eu tenho um pouquinho de noção dessa coisa evolucionária e o que surpreende, o que eu acho é que o vírus se adapta e nós temos que nos adaptar. Eu acho que não tem volta, é um cenário sem volta e nós temos que nos adaptar. Vamos ter que parar de usar ar-condicionado. Eu acho que o ar-condicionado público vai passar a ser uma exceção. Os espaços na gripe espanhola mudaram, teve mudanças na arquitetura que foram relevantes, a gente vai ter que fazer mudanças na arquitetura que são relevantes, porque nós vamos ter que conviver com esse vírus e vamos ter que conviver com outros vírus, porque também, para o meu susto e o perigo que a gente tem pela frente, toda vez que eu olho, estão falando que vem mais um vírus de uma floresta que está sendo devastada. Então, nós temos que olhar também para esse tipo de perigo que nós temos pela frente. Enfim, nós temos que nos adaptar e, no caso aqui, a universidade tem, primeiro, que fornecer conhecimento para essa adaptação. Segundo, nós temos que tomar providências também para essa adaptação. Com respeito, a Anaíse falou uma coisa importante. Terça-feira, a gente tem uma audiência de conciliação com a MPF. Eu já falei sobre isso em alguns ambientes públicos, vou repetir agora. Nós vamos tentar a conciliação, tá? Nós vamos apontar que nós estamos retornando às aulas práticas, né? E que isso garantiria a formatura dos nossos alunos
e tentar, com isso, conter o afã do Ministério Público por um retorno no dia 18 de outubro, que é o que eles estão pedindo, o que eu acho que é infactível, né? No nosso caso, por diversas razões. No nosso caso específico, tem razões físicas para nós não podermos retornar. Entre elas, as salas no subsolo do CCS, as salas que nós temos sem Wi-Fi. Nós não conseguimos implantar modos híbridos. Essas adaptações nós vamos ter que fazer, literalmente nós vamos ter que fazer, quebrar a cabeça, temos que ter planejamento para isso, temos que ter muito trabalho pela frente para nos adaptarmos, né? Obviamente, esperando que no ano que vem tenhamos um cenário um pouquinho melhor e um aprendizado um pouquinho maior, e com todas essas resistências que o Davi falou. É muito importante dizer isso, né? Não, lá atrás não quiseram usar máscara também, lá atrás já teve revolta da vacina aqui nesse país, já teve de tudo. Então, a gente tem que informar, tem que, algumas vezes, ser mais duro, né? A nossa Procuradoria está ainda temerosa de emitir um parecer que autorize tornar obrigatória a vacinação na UFRJ. Tá? Existem conflitos constitucionais no meio, e sempre que tem conflitos constitucionais, eu acho que a cautela é pertinente. Tá? Então, eles estão com muita cautela quanto a isso. Nós temos que caminhar nessa direção. Eu, por mim, falaria, olha, obrigatório. Mas eu não sei se nós poderemos falar isso pelos direitos constitucionais que alguns têm, né? Então, que alguns que temos, né? Então, esse é um ponto que eu não sei. Vamos esperar um pouco. Nosso desejo e a nossa comunicação sempre é vacinação, todos devem se vacinar e a vacina tem que ser para todos. Então, esses são os recados, né? Mas é isso, eu queria agradecer muitíssimo, Davi, eu adorei, foi como eu falei para você, como leigo eu consegui entender perfeitamente o que você colocou, né? Eu tenho uma esperança, né, que eu estou olhando os dados, eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas eu leio estatística muito bem, conheço vício de dados razoavelmente bem. Então, tem uma ou outra coisa que eu fico com esperança de que a letalidade com a vacinação seja bastante reduzida. E, com isso, nós caminhemos para uma nova normalidade com esses poréns todos. De repente, vamos ter que sempre usar máscara, de repente, vamos ter que sempre ter ambientes abertos, os bares abertos serão mais frequentados, etc. Mas essa nova normalidade, se nós conseguirmos fazer isso, eu tenho esperança que em abril o Davi vai chegar aqui e falar, não, olha, com a vacina, tomando a terceira dose, sei lá, falando alguma coisa assim, não se morre. A gente convive com influenza, a gente fica doente, várias pessoas vão a óbito, infelizmente, mas a gente convive com influenza por aí, então é mais ou menos isso, né? Ser infectado por esse SARS-CoV-2 que não seja um atestado de morte, que seja uma doença que a gente vai passar por ela, como a gente é infectado o ano inteiro, né, com esses vírus por aí. Aquela história, em economia a gente fala, tem uma brincadeira que a gente faz de previsão, se Deus jogava dados ou não, né? E na verdade, você está jogando dados, né? Poxa, se o dado tiver muitas faces, a quantidade de faces do dado pode ajudar uma decisão desse tipo. Eu acho que isso essa é a minha esperança, né? Que o dado tenha um número infinito de faces e, poxa, e aí cair aquela ruim seja uma exceção, né? E a probabilidade de você morrer, como é com a gripe. A gripe, eu já estudei um pouquinho isso, a gripe tem uma mortalidade razoável, né? A letalidade, mas a gente convive.
tá? Como convivíamos com outras coisas, picada de cobra, acidente de trânsito, acidente de avião. Tudo isso, você entra num carro, você tem uma probabilidade X de morrer. Tá? E você entra num avião, você tem uma probabilidade Y de morrer. Tá? E a gente convive com essas probabilidades. Né? Não é certa, a vida não é certa, a vida é uma probabilidade.